Que foi? Mamãe já pôs comida, gente. Vou fazer um mingauzinho aqui. Conversar um pouco. Eu pus um pouco de leite aqui de gado. Vou fazer um mingau. Me deu vontade de tomar um mingauzinho. Aí eu vou colocar aqui, olha, uma colher. Eu faço a hoje, gente. Eu pus ali um terço de 1 litro de leite, que vai dar um prato. Eu vou colocar 2 colheres de amido de milho, estou usando a da maisena mesmo. Uma pitadinha de sal, como todo doce meu vai uma pitadinha de sal. Vou colocar aqui para fazer ele 2 colheres de demerara. Acho que 2 colheres. Coloquei 2 colheres de demerara. Aí eu vou colocar para incrementar então o resto de leite de coco. Como eu gosto muito de sabor de coco, coloquei esse leite e vou colocar um resto de coco ralado. Meg que me trouxe esse coco para fazer tapioca. Sobrou um pouco. Aí, se precisar de leite aqui, eu vou colocar. Eu pus o demerara, pus o amido de milho. Amido de milho. Quem gosta de mingau aí, gente, de vez em quando eu adoro. E mingau de tudo, de fubá, mingau de milho, que é maravilhoso. Minha mãe que fazia mingau de milho. Maravilhoso. Minha avó, eu acho que fazia também. Que é maravilhoso, né? Por falar nisso, eu vou fazer um curau. E aqui eu vou fazer um mingauzinho para tomar. Eu não tenho mais nada na geladeira. É dia de compra, tem que fazer minhas comprinhas semanais, porque eu faço semanal. Essa semana até nem fui, final de semana, fiquei comprando de picado. E agora minha geladeira está oca. Tem só uma caixa de hambúrguer, pouquíssima coisa na geladeira. Aí tinha esse leite, que eu queria fazer um bolo, mas eu ganhei um bolo da Lívia, ela mandou o bolo para mim, aí eu acabei não fazendo o bolo. Um arroz doce também eu não fiz para não comer muito bolo, ela mandou um bolo para mim de coco, abacaxi que eu gosto. Obrigada, Lívia, já até acabou. E agora eu tô fazendo esse mingauzinho. Então leite, eu coloquei leite de coco. Coloquei um restinho, coloquei aqui coco ralado, que fica uma delícia. Só faltou 1 colher de manteiga. Minha manteiga acabou, não vou colocar, porque eu gosto de colocar um pouco de manteiga no mingau. E eu vou tomar e depois eu vou colocar, sabe o que, gente? Olha, canela em pó em cima. Fica muito gostoso esse mingau. Pode colocar uns cravinhos aqui, vou até colocar uns cravinhos, ó. Uns 3 dentinhos de cravinho que eu gosto demais, como todo mundo já sabe. Dá um sabor, só o cheiro do cravo, de canela, é maravilhoso. Sem contar que faz um bem para a saúde, é anti-inflamatório. Cravo, para quem não sabe, viu, gente? Eu gosto demais. E é isso, estou aqui mexendo. Gente, eu vou tocar no assunto que é muito triste, mas eu tenho que tocar, eu vou ter que falar. Eu acho que é até como um desabafo meu. Essa história que me deixou muito, porque toda hora acontece uma atrocidade, né? Toda hora acontece uma atrocidade. Eu quero ver quando que se vai mudar essas leis que existem por aí tão ultrapassadas e que eu tenho para mim que só favorece as pessoas enlouquecidas no mundo, sejam elas por vingança, ganância, porque o que o dinheiro não faz nesse mundo, né? A gente, como eu falo, não precisa de muito dinheiro e não precisa de muito. Como que o dinheiro, ao mesmo tempo que nós precisamos dele para sobreviver num mundo em que tudo tem que se pagar, até se você for pensar, olha, você tem que pagar por tudo, tudo na vida, não existe nada de graça. Então o dinheiro, ele é, eu diria que um mal necessário, Infelizmente não era para ser assim. Se as pessoas não tivessem essa ganância, e uma ganância, gente, pelo que não é seu.
Porque se a pessoa ainda construísse, porque tem gente que tem uma ganância pelo, sabe, em ter, que eu falo sempre isso aqui, é muito falado, não só por mim. As pessoas, além de ter, se tivesse só ganância por aquilo que você constrói, mesmo sabendo que eu falo, que você não vai levar nada dessa vida, que a vida é muito curta, por mais que você venha a viver seus 90, seus 100 anos, gente, ainda assim, aí tem gente que quer ter, quer possuir como se fosse viver 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. E esse corpo físico aqui não vai, né? Que é ele que precisa, seu espírito, sua alma não vai precisar de dinheiro, de nada, né? Material. E as pessoas, infelizmente, por isso que tem gente que fala assim, um dia a Terra vai melhorar, não, gente, porque a Terra não tem nada a ver com isso, somos nós humanos. E muitas vezes a gente vê tanta coisa avançando, a tecnologia, a ciência, tudo avançando, mas a humanidade, o ser do homem, infelizmente, parece que só retrocede, né? Porque, eu acho que é retrocede que fala, né, gente? Me corrijam aí, porque de vez em quando a gente, né? A gente só vai para trás mesmo. E eu fico abismada e me doeu muito essa história aí, não que não aconteça. Olha, esses dias eu vou falar de maldade, eu sei que tem muita gente que nem vê jornal para não ver isso, mas me desculpe, mas a gente tem que falar da maldade do ser humano, gente. Vocês têm que ver que mãe, que tipo de mãe vocês vão dar para os seus filhos, que tipo de pai vocês vão dar para os seus filhos. Você sabe que eu estava pensando, o mundo sempre foi ruim, o mundo, desde que o mundo é mundo, gente, desde que o mundo é mundo, que o mundo tem histórias bárbaras. Olha o Holocausto, é a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, vira e mexe, olha essa guerra que está acontecendo hoje, né, entre a Rússia e a Ucrânia, quer dizer, na Ucrânia, que aquele cara lá está fazendo. Então, a maldade, fora as maldades do dia a dia, onde as pessoas perdem a vida por nada, crianças espancadas, crianças sendo trucidadas, violadas, violentadas da forma mais cruel possível. Então, eu fico pensando, sabe, que meus filhos são minhas vidas, meus 3 filhos. São meus amores mesmo, sabe? São minha razão de viver, meus filhos. E ai de mim que não fossem meus filhos, mas eu estava pensando que se fosse hoje para eu escolher, eu sabendo que o mundo, esse mundo que nós vivemos, porque quando eu comecei a ter meus filhos, eu com 27 anos já tinha meus 3 filhos, eu casei com 22, com 27 anos foi escadinha, eu já tinha meus 3 filhos. Mas hoje, naquele tempo, por mais maldade que tivesse, nós não tínhamos tantas informações. E eu vou te falar uma coisa, hoje eu vendo o mundo do jeito que está, se fosse hoje mesmo, e eu tendo essa clareza, eu não colocaria filho no mundo, gente, eu não colocaria. Porque é o seguinte, se seus filhos forem bons, né, eles vão ser vítimas. E se não for, eles vão ser os algozes das dores dos outros. Então, de qualquer forma, o pai, um bom pai eu estou falando, não é qualquer pai, né? Que está cheio de pai ordinário e de mãe ordinária por aí, a gente sabe. Mas um bom pai, uma boa mãe, quem vai sofrer são eles sofrem, sendo seus filhos a vítima ou os algozes, né? Aqueles que causam as dores nos outros. Porque veja bem, eu vindo aí de vez em quando, porque eu não acompanho tudo, porque eu realmente não aguento acompanhar tudo, mas esse caso, por exemplo, em que muita gente da justiça, que tem delegados que trabalham com isso há 30 anos, há 40 anos, que falam que já viu coisa horrível acontecer, mas que esse, lógico que já teve outros casos iguais. E se é que tem pior, né, gente? Porque são 10 pessoas sumidas da mesma família, que inclusive de início estavam pensando que tinha gente da família envolvida, que até agora não se sabe, mas que ainda bem já está sendo meio descartada essa possibilidade, porque um deles já foi encontrado também morto, uma das pessoas que
que era acusado, que estava sob suspeita de ser o mandante do crime, foi encontrado morto. Então, aí, ainda bem, porque já pensou a dor de quem ficou sabendo que o seu próprio pai fez isso ali para seus irmãos, sua mãe, sabe? Porque foi uma família trucidada, né? Uma família, 3 crianças, foi uma mulher de 49 anos, de 39 anos, que já tem uma filha adulta, a filha hoje, ela teve filha muito nova, a filha dela é adulta, a filha dela hoje chorando, porque esteve na parte da manhã com a mãe, quando foi no outro dia, eu acho que 2, 3 dias depois, um dia depois, soube da morte terrível dessa mulher, que tocaram fogo no carro dela, que é a cabeleireira. Então eu fico pensando, hoje, se fosse para eu escolher, eu não quero estar aqui falando besteiras nem nada, gente, mas se fosse para escolher, eu não colocaria filha nesse mundo, não colocaria, porque a gente vive com olha que crime bárbaro, porque você vive com o coração na mão, as pessoas não são confiáveis, ninguém é confiável, e se não foi as pessoas da própria família que fizeram isso, tá cheio da própria família fazer isso, e por um punhado de dinheiro, gente. Nesse caso, foi porque essa cabeleireira não tinha dinheiro. Eles não tinham, eles tinham um sítio, a família tinha um sítio, foi vendido uma casa de 400 mil, que foi o pivô disso tudo. Agora você imagina você fazer isso com 400 mil, são 10 pessoas. Até agora já encontraram, parece que 7 mortas, 3 desaparecidas, ninguém sabe como funciona. Então, eu vou falar, eu não colocaria filho no mundo hoje, precisa ter muita coragem para colocar um filho no mundo. Precisa ter muita coragem, que nem é o que eu falo. Se a pessoa for bom, a pessoa sofre. Se a pessoa for ruim, a pessoa sofre também a família. Então tem o caso do cara que matou o meu mingau, já está pronto, olha que rápido, gente. O cara, um dos que mataram o pessoal, por isso que eu falo, será que é maldade ou psicopatia? Porque eu não quero crer ainda que uma pessoa tira a vida, ele tem filhos da mesma idade dos meninos que ele tirou a vida. Me faz passar até mal, gente, sério mesmo. Eu vou até encerrar esse vídeo. Ele colocou uma música e colocou nas redes sociais, dentro do carro dançando. Isso só pode ser uma alma do capeta mesmo. Porque você fazer isso uma família inteira, e de você colocar, sabendo que todos ali morreram de forma cruel, uma família inteira, e ele colocar música, me queimei. Colocar música no carro, para ficar ouvindo e dançando, gente, que coisa horrível. Que coisa horrível. E ainda postar. Tá preso, maior cara de pau. Olha meu mingau, gente. Tchau, vou desligar, gente, porque eu não tô nem bem.